Irmãos, hoje eu separei para vocês um testemunho muito forte. Testemunho do pastor Gustavo Lisboa. Ele é nada mais, nada menos do que o ex-vocalista do grupo Bonde do Tigrão. Irmãos, esse é um dos testemunhos mais fortes que você vai ouvir, tá bom? A história do pastor Gustavo é uma história que revela para nós que Deus é poderoso para fazer grandes mudanças na nossa história. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo no canal Crente Podcast. Depois você entra lá, se inscreve, assista aos vídeos, assista aos episódios, porque esse canal ele é uma bênção. Eu te convido a deixar o teu like nesse vídeo. Te convido também a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Te convido a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nos seus grupos de oração, compartilhe com alguém que precisa assistir esta mensagem, porque ela vai falar poderosamente. Eu te convido também a deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me ouvindo. Irmãos, são diversos comentários, são diversas pessoas que têm tido a sua vida transformada por cada um dos vídeos que nós temos compartilhado aqui nesse canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui assistindo a esse vídeo, tá bom? Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH, que Deus abençoe. E no ano de, vou botar assim, lá 96, 97 é onde eu começo a falar sobre, mais sobre música, né? Porque eu venho de uma raiz muito musical. Então, dentro da minha cultura lá, a Cidade de Deus tem muita cultura do samba. Então, eu sempre gostei muito do samba. Então, antes de Bonde do Tigrão, antes de todo esse início musical, eu me iniciei no samba, no pagode. E eu tinha um professor, o nome dele é até engraçado, né? Engraçado porque o nome é impactante, né? O mestre Macumba. Era o mestre que me ensinou algumas coisas sobre instrumento, porque eu vinha do samba, da capoeira, então ele me ensinou muito sobre o ritmo, sobre alguns ritmos, e foi daí que eu comecei a entender um pouco mais sobre ritmação, sobre frequências, porque na música existe frequência. Então, eu até falei em uma das minhas pregações por esses dias que pode ser que você esteja respondendo à frequência e não à presença, porque a frequência faz você chorar, a frequência faz você sorrir. Quando você escuta uma música muito alegre, você sorri. Quando você escuta uma música com uma frequência muito dramática, te faz chorar. Então, ele me ensinou muito sobre essa parte musical. E foi daí, nessa época, que eu me tornei percussionista. E nesse campo de lidar com a percussão, com os instrumentos, eu comecei a entrar para a cultura africana, para esse nicho, para esse terreno que fala muito sobre a ancestralidade, sobre a África. E aí eu comecei a entrar mais para esse campo da música, né? Dos tambores, de saber dos ritmos. E isso sempre bateu muito o meu coração, entendeu? É uma coisa que a gente fala muito aqui, pastor, sobre frequência, né? E tem algumas pessoas que não acreditam muito nisso, acha que é uma coisa meio conspiratória, mas o senhor trazendo esse testemunho, o senhor testemunhando que o senhor aprendia sobre isso, é algo interessante que o senhor está trazendo. Porque é um alerta, né?
povo de Deus também. Saber o que vai ouvir. O que o senhor aprendeu sobre frequência, pastor? Então, hoje quem fala muito sobre isso é o Aposan, né? Ele fala muito sobre isso, sobre frequências vibracionais, e eu já falo isso há mais de 15 anos que eu já ministrando sobre libertação, cuidando do campo espiritual, ajudando igrejas e pessoas. Eu falo sobre isso porque toda a música ela é projetada com sentido. Ela não é projetada sem sentido. Por exemplo, quando a gente escreveu Serol na Mão, tinha um sentido de trazer uma mensagem. Então, toda a música ou toda batida, ela tem uma segunda intenção por trás. Então, a gente precisa entender como cada batida, porque existe uma célula, não sei se você entende um pouco de música, uma célula é um compartimento de notas ou de batidas que compõem. Então, existem células que, quando elas são executadas, ela tem o poder de ativar ambientes e também atrair espíritos. Meu Deus. Então, quando ela é ativada, por exemplo, a batida do funk, esse tum-tchá-tum-tum, esse tum-tchá-tum-tum é uma batida de lá, da África, que quando ela é tocada, quando ela vou botar assim que é uma ministração, ela não deixa de ser uma ministração, porque ela é para um Deus desconhecido, para um Deus estranho, ou para um Deus que a gente não acredita que tenha mais poder do que o nosso Deus. Só que quando elas são ministradas, elas têm um poder de invocar, entendeu? De trazer o ambiente, de trazer a espiritualidade, de trazer, vou botar assim, a entidade, e aí se a gente for mais radical no falar, trazer os demônios para um ambiente que outrora era controlado por uma unção boa, mas quando a gente leva para esse campo, a gente dá uma autoridade. A batida é uma assinatura em forma de música. E assim, não sendo uma parte mais polêmica, e quando se trata assim de músicas gospel que toca, que eu já vi funk. Sim. Gospel. Sim. Funk gospel, né? Sim. Principalmente quando música infantis. Eu já vi crentes fazendo isso. Mesmo assim, pastor, atrai esses espíritos, ele causa esse ambiente ruim. A gente precisa saber que nada é por acaso. Então, se a batida, o ritmo, ou a melodia, a cadência, o tempo, ele foi criado com uma intenção, independente de você tá fazendo de forma, vou botar assim, pura ou não, ainda assim tem uma influência. Vamos acreditar, eu fui da Umbanda há mais de 20 anos, do Candomblé da Umbanda há mais de 20 anos. Se eu pegar uma roupa que eu usei lá, naquele tempo todo, e ir pregar com ela, ainda que eu não esteja mais lá, a roupa que eu estou usando tem uma influência. Então a música não deixa de ter uma influência. Mas como eu faço para quebrar isso? Eu preciso quebrar essa sequência musical, entendeu? Então, em vez de eu usar a batida toda, eu uso pedaços, fragmentos da batida, porque aí eu quebro a sequência musical, porque é a sequência musical completa que ela tem o poder dessa invocação de trazer a isso. Porque senão, se a gente falar que eu não posso fazer, eu vou tirar a música de Deus, porque a música é de Deus, o som é de Deus, os tambores são de Deus. Porém, os toques, alguns desses toques, não tem como. Se eu for na Bahia hoje, existem alguns toques que eles são específicos para alguns demônios, algumas entidades, alguns orixás, são toques específicos. Então, se eu colocar esse toque dentro da igreja, ainda que eu cante uma música, Jesus está me libertando, se eu cantar isso com aquele toque, não valeu de nada, porque eu misturei o santo com o profano. Meu Deus, não. Eu já vi nas redes sociais pessoas dessas outras religiões tirando sarro de nós cristãos. Pegam vídeos de batidas que nós estamos usando dentro da igreja e tirando sarro de nós. Falando que é de Deus, falando que é santo, mas fala mal de nós, mas pega as nossas coisas para poder reproduzir dentro da igreja. E o funk antigamente era voltmix, era uma batida reta. Depois o funk passou a ser o tamborzão, que é um tambor mixado dentro de uma sequência musical. Então esse tambor é um loop de notas
tocados, que ele repete. E o que faz isso acontecer, ou essa transição, ou esse transe, é a sequência ser repetida várias vezes. Aí vai entrando no cérebro. E aí isso vira um ambiente e começa a entrar a transição. Eu me lembro que, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, mas eu me lembro que quando eu me converti, que eu ainda tinha contrato com o Bonde do Tigrão, a gente orava, porque os caras já sabiam que eu era crente, a gente vai entrar nessa história daqui a pouquinho, e os caras sabiam que eu era crente, porém, quando eu subia para fazer o show, que eu tinha contrato, e eu subia para fazer o show, eu via o demônio nas pessoas lá embaixo. Então eu subia e eu via nitidamente a face da caveira das pessoas assim, porque Deus me deu a graça de enxergar um pouco no campo espiritual. Então eu conseguia ver que as pessoas estavam possuídas pelo ambiente da prostituição, pelo ambiente do álcool, da droga, do vício. Então quando eu olhava para aquilo, quando eu olhava para aquelas pessoas, eu tive a possibilidade e a oportunidade de enxergar aquilo tudo, entendeu? E eu falava, cara, é impossível Deus assimilar ou caminhar dentro desse mesmo vagão, entendeu? Vamos continuar seu testemunho, mas eu queria mostrar pro pessoal, a esposa dele veio aqui, contou esse testemunho. Enquanto você estava no mundão, ela estava ali tentando restaurar o casamento. Vocês passaram diversas situações que ela contou. E aqui, ó, eu quero contar para vocês, ela veio aqui, quero mostrar a foto para vocês identificarem, que é a pastora Janaína Lisboa. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo para vocês, depois que não vai sair agora, depois que terminar esse episódio, assistam aqui o testemunho da esposa dele que veio aqui, que é a Janaína Lisboa, tá bom? É só você digitar aí, Janaína Lisboa no Crente Podcast, já vai aparecer, aí você vê essa foto aqui, tá bom? Pronto? Então vamos lá então, pastor. Então o senhor tava o senhor aprendeu na Umbanda lá as frequências musicais. E tudo tinha, todo toque. A gente precisa saber que Deus, e aí a gente não está ensinando Bíblia, mas a gente, pela graça, tem um pouquinho de autoridade, autorização para isso. Mas você vai ver em Levítico, vai ver em Deuteronômio, um Deus muito organizado, um Deus falando sobre, eu quero que tenha ciclos de serviços, eu preciso que use tal roupa, eu preciso que use, que tenha uma escala de serviço, onde todos os levitas entravam e saíam. Você vê Deus falando assim, eu quero tal incensário, eu quero o azeite. Você vê Deus dando detalhe. E se a gente entender que um dia Lúcifer e todos que vieram com ele faziam parte desse Deus, desse escritório do Deus todo organizado, eles não podem ser desorganizados. Claro. Então eles estão carregando uma informação, carregando uma autoridade, uma autonomia dada por Deus. Então o que ele perdeu foi a beleza, a sabedoria e o conhecimento, ele ainda continua com ele. Então, quando eles fazem tudo isso, eles tentam implicar, eles tentam imitar o lugar que eles não podem mais acessar. Então, ele não quer destruir tua família, ele quer deixar tua família torta. Porque tendo a tua família torta, ele está ganhando. Tendo a família fora dos parâmetros de Deus e dentro dos parâmetros do próprio inimigo, para ele é todo lucro. Eu costumo até dizer, o muro é dele, entendeu? Ele nem quer que você saia da igreja, só quer que você fique em cima do muro. Ter você em cima do muro é melhor do que você ter fora da igreja, entendeu? Porque vira um agente de desânimo. Um agente de desânimo, aquele crente que está lá, que fala assim, eu não quero nada com Deus não, só eu e Deus. Ele vai para a igreja, senta lá, assiste o culto e vai embora. Quando alguém pergunta para ele, aí, como é que tá? Tô caminhando aí, tá uma luta. Ele nunca sai dessa luta. Eu nunca vi um crente que nunca sai de uma luta. A gente serve a um Deus que entra em luta e sai de luta, só que a gente só vive na luta. Que Deus é esse que a gente serve, que não consegue fazer a gente vencer nenhuma luta, entendeu? Então é muito mais sobre nós do que sobre o Deus. A gente tem que ver que nós somos testemunhas, né? Testemunhas de Deus. Você vai testemunhar, como que as pessoas vão ver Deus em você desanimado, triste, reclamando da vida? Elas vão querer esse Deus aí, não. Esse Deus aí não, né? E é bem assim, né? Exatamente. E quando a gente entra para esse campo da música, que eu até falei anteriormente sobre como você viveu esse tempo todo dentro. Eu me lembro que quando eu estava lá, porque
E aí eu começo no samba, e aí eu começo a aprender os instrumentos de percussão, bateria, pandeiro, tantã, atabaque, e aí eu me torno percussionista, porque aí então já não era ainda Tigrão, mas era o grupo de pagode que chamava Sorriso Inocente, que quem era padrinho desse grupo hoje, pastor Vaguinho, mas na era o Vaguinho dos Marianos. Então ele apadrinhava esse grupo que a gente tocava pagode, e ele também era espírita, ele também servia a entidades, a demônios, e levava a gente para tocar nesses lugares. Então, volta e meia a gente saía com ele levava em algum lugar, convidava a gente para estar em algum lugar, para tocar um samba, um pagode em algum lugar, porque também o samba tem uma cultura ancestral que vem dos negros, a gente não tem como fugir disso, vem dos negros e foi por muito tempo utilizado, e é por muito tempo utilizado. Tem coisa que não dá, e eu não quero ser radical demais a falar, não pode ter um samba gospel. Eu também não quero ser radical demais de falar, não tenha um funk gospel. Mas é uma conta que eu não quero carregar. Gustavo, se eu tiver a oportunidade de fazer um outro ritmo, eu não faria um ritmo que já tem uma autorização espiritual contrária. Então, é aquele negócio. A Bíblia vai dizer pra gente, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu poderia, como eu te falei, a gente estava conversando, quando eu me converti, que eu era do funk, Deus não deixou. Por que Deus não deixou? Será que eu sei mais do que Deus? Então ele já tinha algo a me mostrar que eu saberia no futuro, onde ele já estava. Então eu fui tocar e tive muitas experiências lá, e a maioria das vezes quando estava tocando pagode ou quando estava lá no terreiro, eles falavam, toca desse jeito, nessa frequência, nessa batida, com essa velocidade, porque quando você fizer dessa maneira, nós vamos chegar. Então, existe. E aí eu falo para você, se existe um toque que o demônio chega, existe um toque que Deus chega também. Existe um toque da presença. O problema é que, e aí eu estou falando para os músicos, o que você toca é só uma nota ou você consegue chegar numa frequência que atrai a presença? Porque o dedilhar da harpa que Davi tocava, expulsava demônio. Expulsava porque ele tocava bem? Não. Expulsava porque ele tocava com a unção que ele tinha. Chamava a presença, né? Exatamente. E quando a presença está, o demônio manifesta, tem que sair. Você lembra? Jesus chega em Gadara e o demônio, ele nem precisou se apresentar. O demônio quem vem se apresentar, dizendo que vier chegar, fazer aqui antes do tempo. Então, existe uma presença que quando ela é ativada, tudo que está de negativo, tudo que está de mal, ela é colocado para fora de uma forma revelada só com essa presença, entendeu? Verdade. E fala um pouquinho mais, pastor, desse momento que você, antes do bonde do Tigrão, né? Conta um pouquinho mais dessa história, porque Tigrão já é outra parte, né? Mas tem essa história anterior aí. E essa parte do samba, que aí está contida mais no samba, é muito interessante porque eu venho de uma família que o meu pai não tinha uma religião fixa, minha mãe por muito tempo era do Testemunho de Jeová, então eu nasci na minha casa, minha mãe falando sobre Jeová, sobre um Deus, que os Testemunhos de Jeová chamam de Jeová, mas é um Deus, era sobre esse Deus, com uma outra ótica, com uma outra, vou botar assim, escala doutrinária, mas estava falando de um Deus, entendeu? E eu caio nesse ambiente onde minha mãe falava, bota o terno, pega a sua pastinha e você tem que ir para o Salão do Reino. E aí eu falava, mãe, vou na frente. Saía, ia para o samba, e não ia para o Salão do Reino. Então eu, em vez de ir para o Salão do Reino, que é Salão do Reino, que eles dizem, né? As reuniões, eu ia para o samba. Então eu ficava dando esse perdido na minha mãe direto. E chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero mais isso, porque eu já estava muito, vou botar assim, inserido no contexto
da cultura africana, da musicalidade africana, então eu já queria viver aquilo. E aí foi a hora que eu falei, essa é a religião que eu quero. E aí eu me tornei Ogã. Não sei se você sabe o que é um Ogã. O que é? O Ogã, eu era o Ogã da casa. O Ogã da casa é como se fosse o ministro de louvor da igreja. Então ele é responsável por todos os toques, ele é responsável por todo o repertório, como o levita é, o ministro do louvor, o líder do louvor é. Então eu era o Ogã da casa, eu era o 01 da casa, dessa casa de candomblé, então eu me tornei esse responsável da musicalidade ali. E a gente tocando, às vezes, era um transe tão forte que a nossa mão cortava de sangrar e a gente batendo os atabaques e não sentia dor, por conta da repetição, da musicalidade, da intenção para que a gente queria que aquela coisa acontecesse. Então eu estava muito inserido naquele ambiente. E por eu ter essa abertura lá e essa autoridade lá, eu comecei a entender muito sobre o campo espiritual. Às vezes eu chegava, por exemplo, tinha um pai de santo lá, eu chegava e não tinha ninguém. Eu abri o terreiro, não tinha ninguém. Eu pegava, descobri o atabaque, a gente falava do bater cabeça, né, de ir lá e se ajoelhar na frente, porque o tabaque também, o instrumento também, ele, segundo a cultura africana, ele tem uma autoridade. Então a gente se ajoelhava, pedia as autorizações e eu começava a tocar o atabaque. E aí onde o pai de santo tivesse, que manifestava e vinha. Às vezes eu entrava no quarto de santo, no quarto de Exu, começava a tocar o atabaque lá dentro, e aí conversando com as estátuas, o pai de santo manifestava e falava, eu vim, aí já manifestado no pai de santo, eu vim porque você estava falando com a estátua e bebendo cerveja, o catuaba, e eu vim porque agora eu senti inveja do que você estava fazendo e vim para cá porque eu preciso beber com você. Então ele manifestava no pai de santo, que eles chamam cavalos, né? Manifestava em alguns deles e voltava pro terreiro. Às vezes o cara estava trabalhando, manifestava no trabalho, largava tudo no trabalho e ia para lá. Você vê o nível de conexão. Então eu começava a tocar lá, ele manifestava no trabalho, largava o trabalho, manifestado e vinha. Quantas e quantas vezes o pai de santo aconteceu isso com ele? Ele trabalhava no mercado, no supermercado lá, próximo à Cidade de Deus, e aí eu começava a tocar lá, ele manifestava lá, vinha descalço do trabalho, caminhava, vou botar uns 3 quilômetros ou 2 quilômetros até o terreiro, chegava lá com a roupa do trabalho, às vezes que ele trabalhava no açougue, com a roupa do trabalho, e aí manifestado, e aí começava a beber, e aí começava uma consulta, aí quando via começava um culto, né? Porque também é um cultuar, né? Então começava aquela sessão ali só por causa disso. Então eu aprendi muitas coisas ali que nós como crentes agora já deveríamos saber, e a Bíblia diz que os seres das trevas são mais prudentes do que os seres da luz. Então tem muita coisa que o inimigo se apossou, que a cultura se apossou, porque nós crentes falamos que não podia, que a gente não podia acessar. Então a gente deixou muitas vezes de entregar o melhor louvor, de entregar a melhor canção, porque a gente achou que o tempo vou botar assim, de santidade, de santificação, de jejum, porque tudo isso eles também fazem, entendeu? Eles jejuam, eles santificam, eles fazem renúncia de sexo, tudo isso. Aí o crente não pode fazer, ou o crente deveria fazer e não faz. Tem preguiça. Entendeu? Tem preguiça. Então eles chamam de evolução, eles chamam de aprimoramento, eles fazem tudo isso que a gente não faz e que deveríamos fazer, porque alguém disse pra gente que a gente só se converteu, virou super, entendeu? A gente tá num nível acima porque se converteu, entendeu? Aí se acomoda, né? Aí se acomoda, fala assim, o meu Deus ganha todas as guerras, então não preciso treinar, entendeu? Um pensamento totalmente errado, né? E aí a gente cai pra essa linha, onde eu aprendi muitas coisas lá, e aí eu tô chegando perto da época que eu conheci a Janaína.
porque então já não tinha ainda Tigrão, só tinha o samba, e o samba ia muito, e eu tinha muitas entradas lá, então eu saía para fazer vários trabalhos no cemitério, em muitos lugares, e começou então a gente a começar a pensar em fazer o grupo, porque aí nessa época o funk estava ali rondando pela época, e aí nessa época de funk ali tinham muitos bailes de briga e tal, e a gente queria criar uma coisa nova, que fosse diferente, e não tinha ninguém dançando funk, os garotos dançando funk, cantando funk. Então a gente vem com o bonde do Tigrão, que na época nem era bonde Tigrão, vou te contar o nome aqui também, o nome é um pouquinho pejorativo, mas a gente vem com esse pensamento de um funk mais sensualizado, porque então a percepção da gente, né, que ainda não tinha Jesus, a gente pensava assim, quando os caras estão brigando, a gente quer namorar. Então o sensual era para atrair as garotinhas. Então vamos sensualizar que as meninas vão querer os caras que dançam. Então a gente criou um grupo para isso, que na época não era nem Tigrão, vou falar o nome aqui, era Putões da Loura, porque é uma praça da Loura, de uma mulher mais antiga da Cidade de Deus. Então na Cidade de Deus tem números, as praças são números, 13, 14, 15, AP 22, então tinha os nomes, e essa praça, mais antiga dessa praça, uma das mulheres mais conhecidas era a Loura. Então a gente ficava nessa praça chamada Praça da Loura. Então, para ter um masculino desse nome, a gente decidiu falar esse nome que eu te falei, da Loura. Tipo assim, os sensuais da Loura, mas era os meninos sensuais da Loura. E aí a gente vai chamar de Putões, entendeu? Com esse nome. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a ter uma linha. Só depois, você vai lembrar, na época, tinha uma novela na Globo que ela falava sobre o Tigrão. Nessa mesma época que a gente começou com isso, tinha uma mulher que chamava o marido de Tigrão. E aí isso ficava na minha mente, ficou na minha mente bastante tempo. Quando a gente começou a fazer uns movimentos, a gente falou, cara, esse nome tá pesado. Aí na época o Marlboro falou, ó, dá, mas precisa mudar o nome e tal. E aí eu tinha uma namoradinha lá que me deu uma sunga, cara. Uma sunga de sexy shop. Olha que loucura. Me deu uma sunga de sexy shop com a estampa de tigre. E ela me chamou de Tigrão. Aí quando a gente conversou, os caras, precisa mudar o nome. Aí na reunião eu falei, cara, aconteceu isso e isso, acho que a gente pode botar o nome Tigrão. Os caras, pô, valeu, acho que vai rolar. Aí quando a gente chegou com o nome, aceitou, entrou na primeira. Aí a gente começou a fazer sucesso dentro das comunidades. E aí gravamos o Serão na Mão, que foi a música do Serão na Mão. E aí começou a explodir, eu tive que escolher entre o funk e o pagode. E aí o funk tava dando um dinheiro, tava dando um sucesso melhor. Aí eu falei, pô, vamos pra essa linha aqui. Aí eu escolhi. E aí a gente foi caminhando com o Tigrão foi fazendo muito sucesso, muitas coisas, mas eu sempre sentia, cara, que tava faltando alguma coisa. Ainda assim que eu tinha fama, tinha dinheiro, conheci, eu fui em mais de 30 países, só entrada nos Estados Unidos eu tenho para lá de 30 e poucas entradas nos Estados Unidos, tenho muitas entradas na Europa, o Japão eu fui 3 vezes, Angola, então eu viajei bastante, conheci muitos países por conta da fama, mas eu sempre sentia que tinha algo, cara. E aí eu fui caminhando com Jesus, e aí chegou um tempo eu falei, cara, eu tô muito elétrico, eu preciso parar a minha vida. Eu lembrava, porque eu vim de uma família que a cultura, por exemplo, não sei como foi a tua cultura, mas, por exemplo, a cultura do Rio de Janeiro, o cara, para se mostrar homem, precisava arriar as calças e mostrar a parte íntima. Você é homem? Então abaixa as calças aí para ver se você é homem mesmo. Era assim. Então, eu venho de uma cultura que fui formada muito no machismo em algumas coisas. Meu pai era muito bruto. Meu pai nunca, por exemplo, nunca tinha me dito eu te amo. Olha como é que é. Nunca tinha me dito eu te amo. Então, para ele dizer eu te amo, a forma que ele dizia era tô comprando tudo em casa, é sinal que eu te amo. Então, a palavra amor na minha casa não tinha muito, mas tinha o ato. Então, o meu pai
A linguagem do amor do meu pai era o de comprar, era o de ter. A gente nunca teve muito luxo, mas meu pai sempre fez com que a gente tivesse o mínimo. Claro, teve algumas vezes que a gente passou por algumas necessidades, que eu venho de uma comunidade, mas essa era a linguagem do amor do meu pai. Então eu fui formado ou deformado meu caráter nessa linguagem. Então eu nasci um homem bruto, fui crescido e formado um homem mais duro, mais seco, por conta desse não romance, desse não carinho que o meu pai não me dava. Então eu fui crescendo dentro disso, com essa masculinidade muito aflorada de ser um garanhão, de querer me envolver com outras mulheres, de querer beber. Só que chegou uma hora, eu falei, cara, eu preciso casar, porque a minha irmã não tinha dado certo no casamento dela. E aí meus irmãos também ainda não estavam muito certos. Eu falei, eu preciso casar. E na minha família ninguém casou, na igreja, nada disso. Ajuntou, botou os panos dentro e foi morar junto. E eu ficava naquela cabeça, cara, eu vou dar essa honra ao meu pai, eu vou dar essa honra à minha mãe, eu preciso fazer isso direitinho, entendeu? E aí eu falei, vou ficar devagar. Cara, e naquela época, pra você ver como é que eu sou antigo, naquela época lá, era o Orkut. Antigo aberto, né? Eu tinha também. Antigo aberto. E aí eu comecei a vasculhar o Orkut, eu tinha uns 5 ou 6 Orkut, que as páginas, na época eu acho que era, chegasse a 5 mil seguidores, você tinha que abrir uma outra conta, porque ele não liberava mais do que isso, né? Na época era assim, então eu tinha 5 contas no Orkut, alguma coisa assim. 6 mil, algo desse tipo. E aí eu tinha muitas contas, e tinha muitos amigos em comuns com a Janaína, que é minha esposa, mas na época não era. E aí quando eu olhei a foto da Janaína, eu falei, poxa, gostei, hein? Gostei dessa menina aí. E aí eu falei, pô, vou ver quem é em comum com ela. Olhei uns amigos e falei, cara, eu quero essa garota aí pra mim. Falei, já quero ficar devagar, vou casar com essa menina aí, se ela for legal, vou casar com ela. Só que quando eu falei lá, na Umbanda, lá no Candomblé, no centro, falei, ó, tô gostando de uma menina aí, tô interessado numa menina. Eu falei, tô gostando não, tô interessado numa menina aí, o nome dela é Janaína Lisboa, assim, assim, assim. Mostrei a foto pra entidade e ele falou, não é pra você. Olha só. Aí eu falo pra você, o inimigo sabe e não sabe de tudo, mas ele sabe dos projetos de Deus. Vamos acreditar, você tem aqui uma equipe, você deve ter um secretário, você deve ter algumas pessoas que cuidam da agenda disso tudo. Se você mandar essa menina embora, ou alguém que trabalha contigo não trabalhar mais, ainda fora do seu escritório, fora da tua equipe, ele vai ter alguns acessos sobre algumas informações, sobre como se veste, como se faz. Então, nesse campo, falando desse campo espiritual, Satanás ele ainda tem algumas informações sobre a nossa vida. Ele não viu eu e você. Ele não sabe ler a nossa mente, mas ele lê as nossas ações. Por exemplo, ele está aqui há quantos mil anos? Então ele não lê o Gustavo. Ele lê homens que têm a mesma atitude que o Gustavo, então ele usa essas ações para derrubar. Ele vai falar, poxa, o Gustavo, ele acorda às 7 horas da manhã, ele toma café, ele vai para a academia, ele faz isso, isso e isso. Mas à noite ele faz isso. Aí ele fala assim, opa, deixa eu ver no meu histórico de homens que eu derrubei, quem fazem a mesma coisa que o Gustavo faz. Eu vou agir e vou pegar essas ferramentas e vou lançar contra o Gustavo, porque se eu destruir esse, eu posso destruir o Gustavo, porque a leitura dele de ação é a mesma. Então ele não lê a mente, mas ele lê a ação. Então quantos homens passaram pela terra que tem atitudes como eu e você? Então ele vai lendo essa atitude, usa isso como ferramenta para derrubar. Exatamente. Então quando ele olhou para ela, olhou para mim e falou, se eles continuarem, eu vou perder. Então o que eu vou fazer? Vou falar que não serve. Aí falou assim, não serve para você. Olha como é que ele é, né? Meu Deus. E aí, quando falou para você, o que você pensou? E agora, o que eu vou fazer? Eu falei, não, eu quero ela. E ele falou, não quero. Não, aí falou, se você quiser, nós não vamos te ajudar. Eu falei, tudo bem, não vamos te ajudar. E toda vez que... Mas, por que você ia lá e voltava e tinha que contar para eles? Quê? Você tinha que pedir autorização para eles? Não, porque, vamos lá, todo mundo que nasce no Rio de Janeiro, no Brasil, nasce católico, né? Até sem querer.
Você vai na missa sem saber o que o padre está falando, mas você já nasce com a linha católica. Então, olha a minha mentalidade. Eu pensei assim, se eu for no domingo na igreja católica, eu vou lá, ganho a benção do padre e vou tratando a minha área boa. Se alguém fizer alguma coisa contra mim, eu quebro, porque eu estou aí na macumba e eu mesmo quebro lá por dentro. Então eu estava meio que tentando cercar pelos dois lados. Falei, se fizer alguma coisa boa, beleza. Se fizer alguma coisa ruim, eu quebro logo, porque eu estou aqui no acesso aonde eu posso quebrar. Então, a minha intenção era ficar bem. E eu falei, já que eu estou aqui, estou nessa religião, e é uma religião que é a Umbanda e o Candomblé, é uma religião muito direcionadora, eu falei, se eu escolher certo aqui, eu caso bem, e eu vou levar essas informações para ver se isso tem tudo a ver com a minha trilha, com a minha jornada. Aí o que eu fiz? Falava para eles, não quero. Eu falei, se não me ajudar, eu não vou mais fazer mais nada para vocês. Ele falou, então tá, vou te ajudar. E aí, na época até a Janaína brincou comigo, tu fez macumba para mim. Ela falava para mim, você fez macumba para mim. Eu falei, poxa, Jana, eu não fiz macumba para você não. Mas da mesma forma que hoje, quando é crente, você não ora pelo outro crente? Exato. Entendeu? E eu estava na religião que eu estava, então era algo que eu entendia que era favorável ao ambiente que eu pertencia. Então, como você leva um nome para alguém? Me dá um nome lá para botar no caderno da oração. Da mesma forma, eu levava o nome dela, porque eu acreditava que eu ia, vamos botar assim, guardar ela para mim. Porque a intenção não era sobre amarrar a Janaína, nada disso. Mas era sobre... Você tinha um respeito por aquela religião. Isso. E era sobre proteger o que era meu, porque na minha mentalidade... Você pensava, né? Eu pensava assim, na minha mentalidade, eu estou protegendo algo que é meu, que eu quero. Então, essa foi... Eu até perguntei sobre isso porque eu sou de uma época em que quando a gente namorava, quando a gente escolhia uma pessoa, a gente ia pedir a bênção pro pastor, né? Eu não sei como é isso nas igrejas hoje, quem tá assistindo aí na sua igreja, mas a gente não iniciava sem conversar com nossos pais e com o pastor da igreja. A minha igreja é até hoje assim, né? Mas hoje se você falar que é virgem, alguma coisa, é capaz de você tirarem sarro de você, muitas vezes, né? E do mundo, né? Creio que é do mundo, mas infelizmente tá acontecendo nas igrejas também, infelizmente, né? É difícil você ver pessoas que casam virgens hoje, né? Mas você vê, né? Quão importante. Você foi lá, eles falaram que não era, porque alguma coisa eles... Sim. Alguma coisa tinha ali, né? Eu falei. Algum discernimento eles tiveram ali, espiritual. E vamos lá, o inimigo, vamos botar assim, os anjos caídos, eles trabalham com testemunhos. Então, todos eles têm testemunho de algo que eles já viveram. Então, quando esse cenário, que eu digo que parece se repetir, onde Deus ia fazer algo extraordinário de novo, em mais um casamento, em mais uma casa, quando eles olharam esse cenário, eles falaram, não. Entendeu? Porque os demônios, eles não são oniscientes, eles não são onipresentes, nem onipotentes. Então, quando essa informação chega para eles de que eu estou interessado em alguém que Deus já tem plano, porque Deus já tinha plano para Janaína, como já tinha plano para mim. Então, a gente não está aqui, a gente está conversando, vamos supor, nós estamos conversando aqui, a Bíblia é bem clara em dizer que os anjos estão ao nosso redor e o inimigo ao derredor. Então, da mesma forma que os anjos estão ouvindo tudo isso, os demônios também estão ouvindo. Então, quando, vou botar assim, essa pauta foi levada para eles também cochicharam e falaram no ouvido do demônio que estava manifestado no corpo do pai de santo, dizendo assim, não pode. O senhor acha que, por exemplo, no caso, os espíritos ali, né, que a gente sabe que não é, eles veem alguma coisa na pessoa para eles indicar que aquilo ali não era para você? Existe alguma coisa, porque daí dá a entender que o inimigo sabe de alguma coisa. Sim.
né? Eu acredito, porque a Bíblia diz que nós somos selados. Uhum. Então, esse selo espiritual, esse nome, o nome não, porque aí já é uma linha muito profunda, que esse nome nós só vamos saber quando Jesus voltar. Mas o selo espiritual é algo visível. Visível. Porque eu me lembro que quando eu estava lá, olha o que eu fazia. Eu entrava dentro do terreiro, pegava uma galinha, abria uma galinha no meio, sangrava tudo lá e falava assim, botava no meu corpo e falava, pode me possuir, entra no meu corpo. Falava pro demônio. O demônio que eu cultuava lá era Sete Catatumba, Zé Pilintra, Exu Tranca-Rua, os demônios que eu combonava, que eu cuidava lá. E eu falava para eles, pode entrar no meu corpo, eu tô aqui, deixa eu ser o cavalo, deixa eu ser essa ferramenta de vocês. Eu falava, pode entrar no meu corpo. Só que eles falavam assim, eu não consigo entrar porque tem um bloqueio. Que bloqueio é esse que eles viam e eu não via? Que bloqueio é esse que você tem que eu não consigo ver? Que bloqueio é esse que eu tenho que você não consegue ver? Então existe um código, um sinal, talvez um selo ou uma marca para alguns homens, porque eu conheço crente que já manifestou, mas eu conheço crente que nunca manifestou. Então, que crente é esse que o demônio nunca entrou no corpo, mas que crente é esse que o demônio já entrou no corpo? Porque tem crente que já manifestou. Porque essa conversa de que demônio não entra em crente, Não tem. Eu não acredito nisso. Entendeu? Eu acredito que entra sim. Então, que crentes são esses? Que alguns são autorizados, alguns manifestam porque estão erradamente e outros não. Eu já vi crente que não teve tão certo e demônio nunca entrou. E já vi crente que esteve tão certo que quando vacilou, o demônio entrou. Então, que marca é essa? Que eu não vejo e você talvez não veja, a gente não consegue enxergar, mas é um selo, é uma marca que diferencia um do outro. E eu não estou falando aqui que eu sou super crente não, porque eu acredito que existem outros crentes que o demônio não consegue fazer nada com isso. Vou trazer aqui para um campo um pouquinho mais polêmico. Quantos pastores, líderes, a gente conhece que está em pecado no altar às vezes, Sim. E não são manifestados. Não manifestam demônio, a gente só consegue ver quando o escândalo aparece. Uhum. Porque se o pecado é brecha para o demônio entrar, por que não entrou nesse pastor? Por que não entrou nesse líder? Por que não entrou nesse homem ou nessa mulher que era responsável e manifestou, desgraçou logo tudo? Entendeu? Por quê? Porque talvez eles não tenham uma autorização para entrar nesse corpo. Então eles vão pecando até que o pecado sobrepõe de tal maneira que o escândalo aparece e aí o pecado é trazido à luz. Vai levando a ruína, né? Exatamente. Chega uma hora que vai. E o senhor acha que o ambiente também ele pode influenciar? Por exemplo, uma igreja que é de oração, que é de busca, ter mais probabilidade de se manifestar essa pessoa? E também se às vezes o demônio ficando quietinho lá e você fazendo a vontade dele, pra que ele vai se manifestar também, né? Porque você já tá indo pra condenação, né? Uhum. Ele já tá ganhando você. Eu acredito. Talvez, eu já vi testemunho aqui, perdão, pastor, de pessoas que relatou que às vezes o demônio se manifestava porque ele estava fazendo a vontade dele e o demônio, às vezes, se ele se manifestar e mostrar quem ele era, a pessoa ia buscar ajuda. Então, às vezes, ficava... É mais ou menos essa linha? A gente falou aqui sobre o gadareno. Vamos lá, o gadareno ficou quanto tempo nesse homem? Muitos anos no corpo do rapaz. E a presença é que manifestou o demônio no rapaz ali, de tal maneira que ele veio se apresentar para Jesus. Então corre o risco, e aí eu vou falar com autoridade, de ter demônios dentro da igreja de uma forma obscura e manifestados dentro da igreja, não... porque a gente precisa saber, existem duas coisas, a possessão e a opressão. A possessão geralmente
quando toma-se o corpo. A opressão, vamos lá, possessão de dentro para fora, opressão de fora para dentro. Então, às vezes o crente está sofrendo uma opressão sobre o demônio, está perturbando e ele não manifestou. E tem a possessão. O demônio está dentro, manifesta quando tem a ambiência. E aí, você falou sobre oração, sobre igreja. Claro, uma igreja que tem oração tende a, quando existe alguma coisa errada, quando existe alguém que está carregado ou fora do propósito, manifestar com mais frequência. Mas vamos entender também, assim como existem igrejas que trabalham com libertações, existem outras igrejas que não trabalham. Então, entender a linha que a igreja trabalha também vai fazer toda a diferença. Você pode ter uma igreja que é de oração, se for uma igreja de muita oração, possivelmente o demônio vai manifestar. Mas a gente tem igreja que o pastor fala, isso aqui eu não quero aqui. Eu não quero libertação, eu não quero oração, e aí não acontece. Uhum. E aí não acontece mesmo. Eu já vi isso. Inclusive, eu vi um testemunho aqui de um rapaz que ele aceitou Jesus, se batizou, cantava, ia pros cultos com anos, assim. Quando ele mudou de igreja, o demônio se manifestou nele. Sim. Aí que ele viu que ele precisava de libertação na vida dele. Eu já vi aqui contar. É real mesmo isso. Tá falando. Sim, e eu já fiz inúmeras libertações, né? Depois de um tempo, Deus me trouxe para uma linha um pouquinho mais... Não que as outras libertações não sejam inteligentes, mas por muito tempo eu falei, sai em nome de Jesus. E isso funciona. O poder do nome de Jesus liberta pessoas. Mas, vamos lá. Se eu posso tratar para não adoecer, eu não preciso tratar o doente. Eu trato a pessoa para que ela não adoeça. Então, Deus foi me dando uma estratégia onde, se eu cuido da pessoa antes, não dá o tempo dela adoecer, para eu ter que medicá-la. Então, por muito tempo, o método sai em nome de Jesus, mão para trás, está amarrado, sem força, tudo isso funciona. Funciona até hoje. Mas se você tratar uma pessoa desde o início e tratando a vida dela, o caráter dela, ela não vai manifestar. Então você não vai precisar chegar nesse nível porque você tratou ela do início. Entendi. Então, na maioria das igrejas de libertação, quando as pessoas chegam, elas já estão num nível onde elas não foram tratadas inicialmente. Então, quando elas chegam na igreja, que o ambiente está propício a uma manifestação de Deus, porque quando você está num lugar onde você está clamando muito a presença de Deus, as trevas vão ter que correr. E quando ela não consegue correr, ela tem que manifestar. Então, elas manifestam. Exato. Entendeu? Agora, quando você tem uma igreja que não é muito forte na intercessão, não é muito forte na libertação, possivelmente o demônio pode ficar alojado, ou a manifestação maligna pode ficar alojada numa pessoa sem manifestar, cara, por muitos anos. E aprisionando, né? Aprisionando. Porque ela não manifesta o demônio, mas ela manifesta os atos do demônio. A fofoca, a contenda, a ira, o disse-me disse, entendeu? Assim como o Espírito Santo deu os frutos, né? Sim, claro. O inimigo também. Exatamente. Você pode ter alguém que dentro da igreja que ela nunca vai manifestar o demônio, mas ela vai manifestar todas as ações do demônio. Ela vai trazer contenda, ela vai fazer fofoca, ela ou ele, entendeu? Vai ter um espírito de contenda, de confusão. E isso acontece muito no ministério de louvor, cara. Misericórdia. Principalmente. É uma área que é muito atacada e muitas vezes é difícil de controlar isso, porque a música é uma das áreas que... Uma arma, né? Que o inimigo usa muito. Uhum. Usa muito. Então, quando a gente fala do campo musical, das coisas musicais ali, se a gente não tiver essa percepção do que é, do que não é, foge ao nosso controle e passa assim, despercebido dos nossos olhos. Quando eu te falei ali anteriormente sobre tocar e falar, eu aprendi muito isso. E aí, quando eu sabia trazer esse ambiente, e às vezes eu brigo até com os músicos lá da igreja, eu falo assim, cara, vocês estão tocando música, vocês não estão adorando. Aí, não, pastor, mas eu sinto um arrepio. Eu falei, frequência também arrepia.
se você ouvir uma música sertaneja com uma frequência específica, você chora. Porque aquela frequência te traz choro. Ar-condicionado no 16 também arrepia. É ou não é? No frio, se tiver no frio, vai te arrepiar. Corre o risco da gente... Eu vou falar, irmão. Corre o risco da gente fazer um culto, começar um culto para o Senhor e ele não está. A gente só está tocando louvores que tem frequências boas. A gente pode dar glória. Vamos lá. 2 Reis, capítulo... Eu acho que é o capítulo 15, se eu não me engano, vai falar sobre o contexto da história é o seguinte, o povo estava longe do Senhor, e aí toda vez que, Deus sempre fez isso, né? Deixou um Jebuseu, um cananeu, um eu lá, para poder tratar o povo, sempre tinha umzinho lá que Deus deixava. Só que quando o povo voltava para Deus, Deus agia com misericórdia. E aí Deus vai falar com Acasias, Acasias, sobre Asa, vai falar com Asa. E aí usa Acasias, que é o profeta, falando assim, Deus está dizendo, se vocês voltarem para mim, se vocês estiverem em mim, se vocês conectarem comigo e não me deixarem, eu não deixo vocês. E aí, a gente já viu tanta pregação de falar assim, Deus não abandona. Mas Deus está dizendo aqui no Antigo Testamento, se vocês não me deixar, eu não deixo vocês. Então corre o risco, irmão, de ter crente que já deixou o Senhor. E o Senhor falou, já que você me deixou, eu também te deixo. E a gente prega, e você pode abrir a Bíblia aí, pode ver. Deus fala, se vocês me deixarem, eu deixo vocês. Agora, se vocês me procurarem, eu vou fazer questão de que vocês me achem. Eu não vou fazer esforço. Deus fala assim, eu não vou me esconder de vocês. É como se Deus estivesse só falando assim, ó, tá me vendo? Me procura aí. E ele estivesse aqui, se escondendo atrás de uma mão, mas o corpo dele todo estivesse exposto, dizendo assim, eu não vou me esconder de você se você me buscar. Aí ele fala assim, Israel, por muito tempo, viveu anos sobre um Deus que não é verdadeiro. Aí ele está dizendo, vocês estavam longe de mim, vocês estavam vivendo, e agora eu quero estar com vocês. Então corre o risco da gente fazer um culto e Deus não chegar no culto. A gente só está arrepiado porque o louvor é bom, porque a gente que é pregador tem a técnica. A gente sabe quando fala uma coisa ou vai para uma linha de pregação que o pessoal dá o glória sem ter o glória. E aí eu quero falar com você que é pregador, tá me ouvindo aí? Você sabe arrancar o glória de alguém? E nem todo o glória que a gente arranca de alguém realmente tem glória na palavra. O contexto da palavra tem. Porque o contexto vai trazer a glória para Deus. Mas quando você entra numa mensagem que ela tem uma didática boa, ela tem uma linha de raciocínio bom, você arranca o aleluia, o glória de alguém, mas não tem unção. Foi só pela técnica. Ou não é? A gente não tá falando... barulho, né? A gente não tá falando nenhuma coisa maluca aqui. Entendeu? Eu trabalho com sonoplastia há bastante tempo, 15 anos. E durante todo esse tempo, pastor, são mais de 15 anos, que já passou de 15 anos que eu trabalhei. Até hoje eu tô na igreja ajudando. E eu sei o momento certo de você no manipular ali a mesa de som. E tem coisa que eu percebo, dá pra você... Gente, não sei se eu falo isso, mas dá pra você causar emoção na igreja. Sim. Dá pra você causar emoção. A gente precisa dizer isso. Isso é uma experiência de muito tempo que eu tenho. E a gente precisa dizer isso e aproveitar o teu espaço pra dizer isso, que aí também é o meu espaço, que eu tô junto com você hoje. Pastor. E talvez algumas pessoas não vão gostar disso, mas hoje, de um tempo pra cá, a gente tem fabricado o ambiente. Entendeu? Vamos fazer desse jeito, tal luz, tal isso. Eu sou fotógrafo, sou videomaker, eu te falei. Então, é a minha área. Lá na minha igreja, eu pintei o fundo da minha igreja de preto. Só o altar, uma parte do altar. Ah, pastor, tua igreja é preta? Se tu fechar o olho, toda igreja é preta.
De olho fechado, toda igreja da mesma cor. Entendeu? De olho fechado. Não, essa igreja foi boa. é da mesma cor. Essa foi boa. Pastor, então por que o fundo da igreja é preto? Cara, audiovisual. Todo objeto que está sobre um fundo preto cria um destaque maior. Isso é fotografia, isso é filmagem. Só que algumas igrejas fizeram por conta disso, outras fizeram pelo oba-oba. E aí eu pago, porque uma igreja fez por oba-oba, pela luz, por tudo, para trazer um ambiente, por soltar fumaça, para trazer um ambiente, baixar a luz, para que o cara não fique desambientado. Entendeu? Eu tive uma experiência disso aí. Eu sempre fui criado, eu nasci na Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, nada contra outras igrejas, mas quando eu fui numa igreja muito estruturada, com iluminação, tudo, e eu via as técnicas que eles tinham com luz e iluminação, e era um ambiente diferente para mim ali, eu estou acostumado com outro. E eu via todo mundo pulando e eu quase entrando naquilo, né? Aí eu falei... Aí o pastor tava do meu lado aqui, né? Nós dois assembleanos, né? Sim. Eu falei, pastor, espera aí um pouquinho. Mas será que isso aqui é emoção ou realmente é a presença de Deus? Aí eu comentei com o pastor. Eu falei, pastor, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba aí entrando no... Porque a gente se acostumou em outro ambiente que não tinha a preocupação com essas coisas, né? E eu não acho que seja errado. Eu também não. Eu acho que talvez algumas pessoas não consigam entrar num ambiente que a gente já entre por natureza. Porque quando eu via os louvores e ouço hoje os louvores antigos, eu não preciso de uma luz, cara. Eu fecho os olhos. Quando começo a ouvir um louvor antigo, o ambiente já vem. Mas tem gente que precisa desse aparato todo para receber o ambiente. Como hoje existem as visões celulares, que o cara vai primeiro para uma célula porque não consegue ir para a igreja. E amém por isso, porque na célula falar de Jesus de uma maneira um pouquinho mais suave, um pouquinho mais tranquilo, porque se tu chamar o cara para a igreja, o cara não vai. Porque já disseram para ele que se ele for lá, vão falar tudo da vida dele. Era o meu medo de ir para a igreja. Eu falava assim, vou chegar na igreja nada, vou chegar lá, o cara vai falar tudo da minha vida, vai me fofocar, entendeu? Exato. Então, a célula também é uma estratégia. Sim. De trazer, e a luz é uma estratégia, o som, o ambiente é uma estratégia, mas não pode se transformar isso em um exercício rotineiro, onde Deus só vai chegar dessa maneira, onde a presença só vai chegar dessa maneira, aonde nós só iremos chegar na presença dele também dessa maneira. Mas se a gente olhar para a presença, vamos lá, se a gente quiser ser radical, a gente precisa ser radical em tudo. Lá no templo antigo, os sacerdotes balançavam o incensário até a fumaça cobrir todo o ambiente, onde ele não se enxergava, onde só fumaça tinha dentro do Santo dos Santos. E aí ele dava 7 passos, andando para trás, parece até místico, né? A cortina batia nas costas dele, ele abria com uma das mãos, entrava de costa, porque não podia entrar de frente, toda aquela fumaça, e ele balançava até que a presença de Deus tomasse tudo e Deus chegasse. E aí? Meu Deus. Também é uma preparação para que Deus chegasse. Então, balançar o incensário e ligar a máquina de fumaça está muito longe? Entendeu? Então, o que eu necessito para aquele ambiente? A gente precisa ter essa sensibilidade, porque senão eu vou entender que Deus só chega quando eu começo a dar grito. Tchei! Entendeu? Quando eu começo a rodar, Deus só chega quando eu falar em línguas, quando eu dar muito grito, quando eu rodopiar, quando eu balançar o meu terno. Deus, ele não está condicionado a essa liturgia, mas nós estamos. Então, às vezes, para que eu encontre Deus, você vai fazer um ambiente diferente. Paulo fez isso. Chegou num lugar onde só tinha altares de Deus desconhecidos. Né? Ele prega sobre um altar de um Deus desconhecido. Ele usa o ambiente a favor de uma conversão. Então, a gente pode usar o ambiente a favor de uma conversão, sendo que a gente não pode ferir o que é princípio, o que é original. Então, a gente não pode ferir isso. É claro,
hoje existe excesso? Claro que existe. A gente vê, tem muita coisa mudando inserida na igreja? Tem. A gente precisa controlar os excessos, mas a gente não pode fugir de um Deus que queria tudo organizado. E Paulo, ele mudou ali, né? Ele usou para convencer, para que as pessoas pudessem entender o nosso Deus, né? Ele fala na linguagem do que eles entendiam. Sim. Mas depois disso, a vida daquelas pessoas foram transformadas e houve uma transformação. Mas às vezes a gente quer trazer de lá para cá as coisas, né? Que é diferente, né? E Deus nunca gostou de mistura, né? A Bíblia toda, Deus não gosta de mistura. Então, toda vez que ele fala assim, ó, se quiser vir de lá para cá, vem em casa aqui. Mas ninguém sai daqui para casar lá. Deus sempre falou assim, se eles quiserem vir para cá, vem aqui, a gente circuncida eles, deixa ele ir do nosso jeito. O problema é que as coisas vêm para dentro e elas não são transformadas. Exato. Elas simplesmente vêm para dentro e fazem parte do que já é nosso. Elas, como se tivesse aqui 3 cadeiras, eu estou sentado em uma e você está em outra, e a gente trouxesse outra pessoa para sentar aqui, entendeu? Nesse ambiente. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que quem vem para aqui vai ter que conquistar e construir uma cadeira, não sentar numa cadeira nossa. Isso é forte, hein? Entendeu? A gente dá um lugar para alguma coisa que vem de fora dentro do nosso ambiente. A gente não fala assim, ó, constrói seu lugar. A gente simplesmente arruma uma cadeira, bota aqui e fala, pode sentar aí, fique à vontade. E não é sobre isso, é sobre trazer. Então, quando a gente está falando sobre esse campo da música, eu acho que com cautela pode ser usado com ordem e decência, pode ser usado. Tudo sabendo também com a raiz. Existem coisas que a gente não vai negociar, não vai poder mudar. E aí, quando eu volto, a gente fugiu um pouquinho do texto. Que tá bom a conversa. E aí a gente vai falando, e quando a gente tem um pouquinho para falar... Aí que eu tô aproveitando o senhor. O senhor é tão de longe. Bom aproveitar e falar. Mas que o senhor tem de conhecimento. Vamos falar sobre outros assuntos também. A gente pode marcar uma outra para falar só sobre libertação. Talvez seria legal. Pode. Quem quiser aí já escreva aí no comentário. Falar sobre campos vibracionais, níveis angelicais, a gente pode falar sobre isso. Que legal. Entendeu? A gente pode falar sobre... Tem bastante coisa para falar sobre o campo espiritual. Então, eles falavam, não pode, não quero ela, e não vai ser. E aí, um dia eles falaram, pode. E ela não era crente ainda, hein? Ela não era crente. E aí a gente começou a namorar, já ainda não queria namorar comigo, ela já contando o testemunho aqui que eu fiquei atrás dela um bom tempo. Eu vi testemunho dela de novo, e eu falei aqui que ela me deu uma avacalhada, né? Eu fiquei atrás dela um pouco, bastante tempo, fui atrás dela, e ela não queria, porque talvez eu não fosse o partido exemplar para a vida dela, mas também tinha um propósito, né? Sobre isso. E aí, quando ela começou, a gente namorou 6 meses, com mais 6 casamos. Foi muito rápido, assim, né? E como eu não tive uma formação muito boa, cara, muito boa que eu digo, eu sempre falo, quando a gente acaba cuidando de pessoas, tendo a oportunidade de cuidar de pessoas, nem todo mundo eu acho que é mau caráter. A gente tem muita mania de falar assim, cara, fulano de tal é mau caráter. E às vezes fulano de tal só teve o caráter deformado. Entendeu? Porque o mau caráter é a certeza que o cara não é bom. Agora, a deformação do caráter é quando ele teve a oportunidade de ter uma formação boa, só que não foi formado nisso. Entendeu? Então, a minha formação não me tornou um mau caráter. Para algumas pessoas, o cara é mulherengo. Para outras pessoas, cara, ele foi formado dentro de uma cultura que aquilo dali era muito bom. Porque se você pegar agora, cara, um cara da China e trazer ele pra cá, aqui, e ele comer cachorro, você vai gostar, cara? Não. Mas é cultura. Lá na China come cachorro, cara. E aí ele é mau caráter porque ele matou. Se trouxer uns meus doguinhos, eu tenho um doguinho lá em casa, meu não, da Janaína e do Natan, mas eles gostam muito, mas é um doguinho que acaba sendo meu também. Mas se ele vier pra cá e ele olhar o doguinho, vai ser o prato principal dele.
mas é do caráter e da formação dele. Você entende? Chega aqui, ele vai preso, inclusive. Vai hoje, preso. Por quê? Preso. Porque aí vai falar, pô, esse cara é um mau caráter, come o cachorro, mas lá é prato principal. Entendeu? Então, algumas coisas que aqui pra gente não soam bem, em outras culturas soam. Então, eu vinha dessa cultura trazendo, carregando essas coisas. Então, eu fui um cara que não fui um bom marido no início, não, cara. Não fui por conta da minha formação, de tudo que eu tinha. Então, eu venho, a minha figura de linguagem, figura do amor, a minha linguagem do amor é o serviço, cara. Minha mãe sempre fez jantinha pra mim, entendeu? Isso, e a Janaína não tinha nada disso. E a Janaína, a linguagem do amor dela era o falar. Pronto, entendeu? Deu. Então, eu não falava porque ela não fazia. Você entende? Então, o conflito é ela. Você não me ama porque não faz pra mim. Uhum. E ela ouvia, eu não amava ela porque eu não falava. Porque eu não falava porque ela não fazia. Então tinha um conflito. Então, duas formações diferentes dentro do ambiente e a gente brigava direto. Entendeu? E aí a Janaína tacou fax em mim. Muita coisa doida. Do casamento, duas pessoas novas. Então, eu fui um marido muito ruim, um mau marido, porque eu não tinha essa formação. E a gente não tinha essa sensibilidade de entender o lado um do outro, saber o que um pensa, o que o outro pensa. Então, a gente conflitava muito. Até que, então, a gente brigou muito. Janaína jogou a aliança em mim, falou que não queria mais. Fui morar com a minha mãe, 3 meses. Olha como é que o negócio foi doido. Eu fui morar com a minha mãe 3 meses. E aí eu vou entrar aqui, cai perto do meu ponto da conversão. Só antes de entrar nessa parte, ela mencionou aqui que ela não era muito envolvida com o seu trabalho, né? Enquanto você cantava ali nesse grupo, ela não... Algum show ou outro eu chamava ela para ir, ela ia no show assim. Mas ela foi criada com a formação. E aí eu falo da formação para ser uma mulher independente. Para ser uma mulher que não dependia de homem. Então, tudo que ela fez foi muito independente. Então, independente sentimental, independente financeiramente. Então, ela sempre foi criada para ser isso. Então, você imagina, uma mulher que foi criada para ser cabeça, quando entrou num ambiente que tinha um homem que também era cabeça, que também foi formado para ser, a gente conflitava muito, porque o que tem 2 cabeças é monstro, cara. Naquela época o senhor sempre foi fiel a ela? Não. No início... Porque o senhor vivia num ambiente meio complicado ali, né? Isso eu conto no meu canal do YouTube, eu falo sobre isso. Sobre esse movimento de não entender Deus de uma... como eu entendo hoje, com respeito, com sabedoria. Então, eu fiz alguns movimentos que não foi prudente, que não foi honesto com ela, e eu precisei falar isso com ela e abrir o meu coração para ela, para que eu continuasse, porque eu não poderia servir a Deus se eu tivesse mentira com ela. Entendeu? Eu acho que muitas coisas não funcionam porque as pessoas não estão dispostas a falar a verdade, doa quem doer. Eu não digo que a verdade tem que ser dita toda vez na cara, mas ela precisa de um tempo. A verdade, ela tem um endereço e ela tem um dia. Existe uma data que a verdade reina. E quando essa data chega, nenhuma mentira sobrepõe. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de falar. E teve um dia e aí a gente já estava crente, que eu precisei sentar com ela e falei, cara, essa é a minha verdade para a gente continuar caminhando junto como servo de Deus. Porque se eu não te contar essa verdade, eu não posso ser servo de Deus. Porque eu vou viver escondendo uma mentira de você, que é minha companheira. Então você foi contar depois que você aceitou a Cristo? E depois que eu aceitei a Cristo. Até porque eu não tinha essa percepção de que estava errado. Entendeu? Entendi. A minha percepção, por isso que eu digo que é a formação. E aí dentro da minha formação, do meu caráter, o que eu estava fazendo era um descompensar. Entendeu? Eu não tenho casa, eu busco na rua. Eu não estou tão feliz aqui, eu busco uma outra felicidade paralela. E aí a gente vai descobrindo que está dormindo em cama errada, uma cama que nunca pertence. Entendeu? Em quantas camas, eu não estou falando agora de Janaína, mas em quantas camas eu dormi que não eram minhas. Entendeu? Eu dormi com a mulher de alguém. Você entende que o fato de eu ter dormido com uma mulher que não me pertencia, eu só estava dormindo com a mulher de alguém, que eu não sabia que não era minha. Então, a gente brigou muito, e aí foi na época que eu
perdi o meu pai para o mundo, mas ganhei o meu pai para Cristo. Porque quando ela começou a caminhar com Jesus, e aí isso é um pouquinho mais para frente, que eu vou falar de meu pai, que faz parte da minha história. Sim, tem uma parte aqui do testemunho dela que ela falou que eu tenho curiosidade. Acho que todo mundo tem. Ela falou que o senhor ia no cemitério. Sim. Que um dia o senhor apareceu. Acho que ela entrou no carro e viu penas de galinha lá. Sim. Que o senhor foi cheio do cemitério. O que o senhor foi fazer lá? Quando a Janaína se converte, ela se converte primeiro do que ela que me ganha para Jesus, né? Porque quando eles disseram que não, e aí era esse propósito, que era ela me ganhar para Jesus. E aí eles ficaram falando, ela ficava falando assim, no início ela não foi sábia, mas depois ela foi tendo o movimento de sabedoria. Por quê? Porque ela ficava me chamando para ir para a igreja e eu ainda estava na Umbanda, estava no espiritismo, eu não queria saber disso. E ela começou a me chamar e eu falava, não vou. E ela começou a caminhar. Então, eu comecei a ver a transformação nela, o jeito de falar, o jeito de se vestir. Eu comecei a ver que ela estava diferente. E aí eu continuava fazendo os trabalhos das coisas. Eu já era famoso, mas eu ia para o cemitério, fazer os trabalhos no cemitério. Ia para o meio da rua, para a Cruzilhada, para a Cachoeira, para onde tinha que fazer um trabalho. E às vezes fazia trabalho para pessoas que eu nem sabia. Porque eu estava ali como um operário daquele movimento, entendeu? Então eu tinha algumas obrigações, alguns serviços que às vezes nem era para mim, nem era sobre mim, mas era sobre alguém que eu não conheço. Mas eu estava lá como uma ordenança. Quantas vezes a gente ora por pessoas que a gente nem conhece? Exato. A gente intercede por gente que a gente não conhece. Lá também. Eu fazia coisas com pessoas que eu nem conhecia. Então, eles começaram a arquitetar um plano para me levar para a igreja. Foi isso, arquitetar. Eles arquitetaram. A Janaína, com o povo lá, arquitetou um plano para me levar para a igreja. Só que naquela época, eu não estava tão feliz em algumas coisas, principalmente no Tigrão, mas eu estava tranquilo assim, de mente, né? E aí eles falaram, vou te levar lá no culto, e eu sempre falando não. Então um dia que eles falaram, vou te levar lá, vai lá só um dia. Aí eu falei, vou pra lá, mas eu vou afrontar todo mundo, né? E aí naquela época eu usava cabelo louro, aí imagina, mó negãozão, era um crilouro. E aí um negão de cabelo louro, eu usava uma camisetinha, aquelas Papai Tô Forte, 2 dedos, eu era bem musculoso, que eu era bem atlético. E aí eu fui de cabelo louro, camiseta, cordão de ouro, 2 dedos de cordão de ouro, e sentei na frente lá, e falei assim, vou fazer uma cara de mal, porque aí se eu fizer uma cara de mal, o pastor vai olhar pra minha cara, vai passar direto. O pastor foi para um lado, foi pro outro, olhou, me deu umas olhadas assim, eu falei, cara, esse cara vai falar alguma coisa da minha vida que eu não deveria estar aqui, porque meu medo era isso, né, cara, eu cheio de coisa errada, de mancada, de coisa que eu tinha feito, que eu não queria que ninguém soubesse. Quando eu sentei na frente lá, o pastor deu umas 3 passadas assim, daqui a pouco ele veio na minha direção e falou assim mesmo, para você ver que eu sou o Deus da sua vida. O que você precisa ouvir, eu vou falar no teu ouvido. Agora, o que a igreja precisa ouvir, eu vou falar para toda a igreja. Ele vinha aqui, falava no meu ouvido 3, 4 coisas que eram bem íntimas minhas, e o que ele era para edificação da igreja, ele falava. Aí, daqui a pouco, depois da 3ª frase, eu já estava chorando e babando lá na frente. E aí terminou aquele culto, que foi, por sinal, muito legal. Eu falei, ele falou, e aí, quer aceitar Jesus? Eu falei, não. Você não aceitou? Não aceitei. Porque eu não achei que eu estava puro o suficiente para isso, entendeu? Aí eu falei, não, cara, não posso, eu tenho muita coisa que eu tô preso aqui que eu não posso. E aí falei, não. Aí foi um mês, mais ou menos 1 mês ou 3 meses, de uma peleja muito grande, porque depois que eu fui nesse culto, a minha mente começou a mudar, e eu comecei a desanimar sobre tudo que eu vivia lá. E aí eu falei para eles lá, eu não vou mais fazer festa, não vou fazer as obrigações, não vou fazer mais nada do que eu faço aqui, entendeu? E aí eles ficaram irados comigo lá, né?
e dizendo, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer. Eu falei, não vou fazer. E aí eu me lembro que uma vez eu tinha uma participação num pagode lá, alguma coisa, uma presença VIP no pagode lá, na Cidade de Deus. Tinha uma participação na Cidade de Deus. E aí, não, na Cidade de Deus não, em Jacarepaguá, lá no Estrada dos Bandeirantes, um pagode muito conhecido lá. Fórmula do Gol, o nome do pagode. E eu tinha uma apresentação, uma participação lá. E eu passo com o carro na Cidade de Deus, e aí meu carro alvejado por alguns tiros lá na lateral do carro. Sim. Só que meu carro era muito conhecido lá, né? Então todo mundo conhecia meu carro. E aí eu falei, gente, que aconteceu que esses tiros pegaram no meu carro? Mas eu me lembro que antes disso, antes do tiro acontecer, preciso voltar nisso, senão não faz sentido. Certo. A Janaína começou a buscar o Senhor, e aí ela já abandonou tudo, começou a buscar o Senhor. E aí, isso foi me desanimando, eu fui olhando para ela, e ela sempre muito cortês comigo, amorosa, e eu falando, Jesus, que essa mulher tá assim, meu Deus do céu. E mesmo sem acreditar em Deus, a gente falava de Deus, né? Meu Deus, por que essa mulher tá assim? Tem alguma coisa diferente. Porque até com medo ela tava botando alguma coisa na minha comida, porque eu falei, pô, ela tá muito amorosa pro contexto. E aí eu falei, aí amanheci um dia falando assim, cara, eu não tô mais afim, não vou fazer mais isso. Aí fui lá, falei pra eles, não vou fazer mais nada. Meu último trabalho vai ser esse trabalho que eu tenho que fazer com vocês agora. E não vou fazer mais. E aí foi esse trabalho da pena, do dia da pena. Aí o trabalho era no cemitério do Pichincha, em Jacarepaguá. Aí eles falaram assim, ó, nós vamos lá no cemitério do Pichincha, que nós vamos fazer uma macumba dentro do cemitério. E aí falei, vamos. Aí fui pra lá. Aí chegamos lá, nesse dia eu tinha que fazer um assentamento. Não sei se você sabe o que é assentamento. Assentamento é aquele vaso de barro onde o demônio fica em cima, uma estátua fica em cima do jarro de batismo. É um assentamento. Vou falar de maneira resumida. E aí eu tinha que preparar esse assentamento, que era para um demônio chamado Sete Catatumbas. Uma entidade que se manifesta chamada Sete Catatumbas. E eu tinha que pegar todo o aparato disso. Aí eu fui com uma lista. Essa lista era, você vai pular 7 covas. Quando você pular a 7ª cova, você vai encontrar uma pedra no formato de coração, polida. Você vai pegar essa pedra, depois você vai pular mais 3 covas, vai pegar a terra, e tudo isso tinha uma lista de fazer. E só a única coisa que faltava era a alça de caixão. A alça de caixão era que faltava para esse assentamento. E aí eu não encontrei, cara, a alça de caixão. E aí eu falei pro Pai de Santo, poxa, eu não encontrei, cara, que dificuldade, tal. Eu vou andando para cá. E o Pai de Santo com a Mãe de Santo foram para lá, e eu fui para a direção oposta deles. E aí eu encontrei uma cova rasa. Essa cova parece que tinha sido enterrado pouco tempo. E aí o que acontece? Como era rasa, o caixão estava exposto pela chuva. E aí eu vi a alça do caixão. Eu falei, eu vou pisar aqui e vou balançar. O prego é fininho. Eu consigo arrancar essa alça e retirar essa alça, porque que só faltava era a alça de caixão. Quando eu estou pisando e balançando a alça do caixão, o Pai de Santo manifesta, o demônio manifesta no Pai de Santo e fala, não mexe aí não. Aí eu falo o nome do Pai de Santo, eu falo, pô, não mexe aí não. Por quê? Aí o Pai de Santo manifestado já diz, que já não é mais o Pai de Santo, né? Aí já diz, não mexe aí não, porque o que está aí é mais forte do que nós. E aí, queira você acredite ou não, aquela cova era uma cova de um crente. Meu Deus, sério? Porque quando eu mexo naquela cova, nas alças de caixão e balanço, ele fala, o que está aí é mais forte do que nós. Não é mais forte como nós. Entendeu? Mas é mais forte do que nós. E aí, por isso que eu digo que primeiro você se convence, depois você se converte. Porque tem muita gente que está na igreja convencido e não está convertido. Por isso que Jesus fala aquela passagem assim, vai lá e lava os seus olhos. E aí o cara vai lá, lava os olhos, quando ele vê homens como árvores.
Então, eu creio que tem muito crente, tem muita gente que começa com Jesus e na primeira lavada ele vê tudo muito, muito vulto. Então, quando eu ouço aquilo, eu falo assim, cara, é mais forte do que nós. Talvez seja magia negra, seja alguma coisa que banda, mas não é outra coisa a não ser isso. Só que aquilo ficou martelando no meu coração, cara, um mês, uns 40 dias, aquilo falando assim, é mais forte do que nós, é mais forte do que nós, é mais forte do que nós. E eu fui com essa mensagem, é mais forte do que nós, é mais forte do que nós. E aí eu chego em casa, faço a macumba, tudo que tinha que fazer no cemitério, chego em casa com um carro cheio de pena, todo sujo. Nesse dia que eu chego, todo sujo. E aí a Janaína tá em casa, saindo para trabalhar, e ela entra no carro cheio de pena. E isso no meu coração, é mais forte do que nós, é mais forte do que nós. Aí passou a semana, eu tinha que estar lá na segunda-feira, eu não fui. Tinha que estar lá nos dias, eu não fui. E aí eles mandam um recado mandando eu ir para lá. Quando eu chego lá, eu falo assim, eu não vou mais fazer nada e tal. Ele falou, vai fazer sim, porque se você não for, a gente vai te matar. Eu falei, vai me matar nada. Ele falou, se você não for, eu vou te matar. Eu falei, não vai me matar nada. E aí fico naquela rixazinha de não vai me matar nada. Aí chega nessa semana dessa participação que eu tinha que estar lá. Que aí eu tomo os tiros no carro, acerta na lateral do carro todo. E eu falo, poxa, quem me deu tiro no meu carro aqui? Todo mundo me conhece. E justamente eu estou numa encruzilhada, que lá onde essa escola de samba, Mocidade, independente de Jacarepaguá, ela é uma encruzilhada. O meu carro tomou tiro ali. Eu tô um tiro no carro ali. Só que não tem ninguém, todo mundo me conhece, não tem ninguém ali. Quando eu olho assim, saio do carro, olho meu carro tudo com a lateral toda furada de tiro. Eu volto e sento e falo, vou para onde eu tinha que ir, que era lá pro evento. Quando eu sento e ajeito o retrovisor, aquele daqui de cima, eu vejo o Zé Pilintra sentado no banco de trás. Quando eu olho assim para trás, ele desaparece. Aí eu falo, cara, se eu não me consertar, eles vão me matar, porque estão querendo ceifar minha vida. E eu falei, preciso me acertar com o Senhor. E eu preciso me acertar com o Senhor. E aí eu passo aquela semana ali, depois desses tiros, pensativo que eu tenho que me acertar com o Senhor, tenho que me acertar com o Senhor. Aí passam uns 15 dias, eu falo pra Janaína assim, cara, para aceitar Jesus, precisa ter ir na igreja igual eu fui naquele dia lá? Ela, não, Gustavo, a igreja pode te ajudar a caminhar com Jesus e tal, mas você pode aceitar Jesus em qualquer lugar, inclusive agora. Aí eu vou e me ajoelho, cara, no mesmo lugar onde Deus falou para ela que me restauraria. Aí eu aceito Jesus no mesmo lugar onde ela ajoelhava pedindo para que Deus me salvasse. Olha como é que Deus não deixa ninguém em dívida. Que se eu aceitasse na igreja, talvez ia ficar em dívida, porque Deus sabia, toda vez que eu ia para macumba, que eu ia para o samba, que eu saía de lá, era ali que ela ajoelhava e pedia para Deus me salvar. E aí Deus fez questão de que eu aceitasse Jesus no lugar do choro, a alegria. Aí eu aceito Jesus ali, no lugar onde ela chorava, e aí depois eu vou para a igreja. Aí eu vou para lá e me conserto, e aí eu começo a fazer essa jornada de que eu preciso ser um novo homem, eu preciso ser um homem em Cristo. Aí eu começo a usar tudo do que eu usava, né, na parte negativa para a forma positiva. E aí todo mundo que tinha problema de sair da religião, de matriz africana, para vir para o evangelho, eu comecei a pegar essas pessoas e falar, deixa eu te ajudar, é assim o caminho. Eu vou te ajudar a ser restaurado através disso. E aí eu pegava essas pessoas, ajudava elas, até elas conseguirem caminhar sozinhas. Então eu fui fazendo o trabalho inverso. Mas detalhe, ainda estava no Tigrão. Isso que eu ia perguntar. Ainda estava no Tigrão. Então... Você estava no auge ali? No auge, na crista da onda. E aí imagina, cara, eu fazia o show. E aí o que batia dentro era que eu fazia o show e crente já. Aceitei Jesus, comecei a caminhar. Eu falei, Senhor, não tá dando não, por quê? Porque eu chegava lá, as mulheres caíam em cima, cara. Era muita mulher caindo em cima. E aí eu falei, Senhor, não dá. E eu fazia o show, às vezes eu via os demônios nas pessoas, entendeu?
porque a minha visão era aberta, então eu subia. Sabe quando você estava em slow motion, assim, tu vinha aquele cenário em slow motion, e eu via as pessoas dançando em câmera lenta, e aí quando elas viravam assim, o rosto delas ficava em caveira, e eu via aquilo, eu falava, e aí dava um flash, eu fazia assim, e aí voltava, falei, Senhor, eu tô vendo tudo isso, e aí eu falei, Senhor, não dá para mim aqui, se eu preciso me tirar daqui, e eu não podia sair na época, porque o meu contrato na época para sair era R$750 mil de multa, de rescisão, fora as agendas que eu ia ter que cumprir, né? E eu não tinha esse dinheiro sobrando para poder fazer. E aí eu continuei fazendo show, e aí eu pedi a Deus uma estratégia. Eu falei, Senhor, me dá uma estratégia, que já que eu tô aqui, tem algum propósito. Eu tô aqui, já que eu tô nessa cadeia, tem algum propósito para eu fazer aqui. Aí Deus falou assim, você vai falar para as pessoas, para as meninas que vierem te assediar, te cantar, que você tem um noivo. Aí eu falei, poxa, se eu falar isso, vai parecer que eu sou homossexual, né? Tem um noivo para as meninas. Aí, tá, Deus me falou isso. Chegou a primeira situação. A menina, e aí, vamos ficar e tal. Eu falei, não posso não. Ela falou, não pode por quê? Eu falei, não posso porque eu sou casado. A menina é casada, mas não é capado. Aí a estratégia não deu certo, porque Deus falou para eu falar que é o noivo. E eu não falei. Aí a menina falou, eu falei, não, é que eu sou casado e tal. A menina me perturbou, mas eu não fiquei com a menina. Mas já era convertido e tal. E aí, depois que eu me converti, que eu te falei, eu acertei meu plumo ali, todinho. Aí, não dava certo, que todas as vezes a menina me falavam. Aí eu falei, Senhor, por que não tá dando certo? Ele falou, porque eu falei para você falar que tem um noivo. Aí eu falei, vou falar assim. Aí passou, fui um show aqui em São Paulo, a prefeitura de São Paulo, muito, muito cheio. Aí eu fiz o show, aí a menina mais bonita de todas veio me cantar. Aí ela falou, quero ficar com você, assim, assim, assim. Eu falei, não posso. Ela falou, não pode por quê? Eu falei, porque eu tenho um noivo. Ela, você tem um outro homem, algo desse tipo, você é gay? Eu falei, não, eu tenho um noivo. Senta aqui que eu quero te explicar. Então, eu sou a noiva de Cristo, eu sou evangélico. E aí, isso eu comecei a explicar. Eu comecei a usar essa ferramenta ao meu favor. Aí eu comecei a pegar nesse show, assim, as pessoas. Meninas que estavam desviadas do evangelho, diaconisa que muita gente. Aí eu tinha no meu antigo Orkut, as pessoas testemunhando, falando assim, cara, eu estava desviado do Senhor, eu fui com uma intenção e você me falou, e eu fui convertendo isso para o testemunho. Então as pessoas vinham intencionadas de uma maneira, e eu falava de Jesus, falava que ele era meu noivo, sentava e eu fui ganhando gente no show. Só que o negócio ficou tão doido que os caras falaram assim, Gustavo, o negócio aqui não é para tu mais não. E eles falavam, não, porque as garotas entravam no camarim e eles falavam assim, ó, pode se envolver com qualquer um, menos com o Gustavo, porque o Gustavo é Bíblia, ele é crente, então não vai não. E as meninas não vinham, e aí a estratégia já não estava funcionando porque não tinha mais ninguém para evangelizar. E aí foi o tempo, até que Deus preparou uma possibilidade, que foi um show que também era em São Paulo, eles me deixaram de fora, e aí eu estava nos afazeres da igreja e tal, e não fui. Aí eles me ligaram e falaram assim, ó, você não tá no show de agora não, porque você não foi nos ensaios e tal, tá fora. Aí desligou o telefone, falei, tudo bem. Aí fiquei com aquilo. Aí Deus falou, é a hora. Aí eu falei pra Janaína, ó, aconteceu isso, isso e isso. Vou ligar pro empresário agora, se você estiver comigo, eu vou sair do grupo hoje. Aí, ela falou, tamo junto. Aí eu liguei pro empresário e falei, ó, já me deixou de fora, já vira a galera, que eu já não volto mais, viu o que vai fazer com a minha parte aí, vocês vão comprar a minha parte do grupo, tal, só que a partir de hoje eu não subo mais para fazer show. Hoje é o meu último dia, foi meu último show. E aí eu não subi mais.